Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver um exercício da Unicamp de 2018, beleza? Bora pro vídeo. O exercício, ele começa assim. A acomodação da visão consiste na mudança da distância focal do cristalino, que é uma lente convergente do olho, de modo que a imagem se forma exatamente na retina, tanto para os objetos a grande distância quanto para objetos próximos. A catarata é uma doença que torna o cristalino opaco. Seu tratamento consiste na substituição do cristalino doente por uma lente intraocular. Neste caso, a acomodação visual pode ser obtida através do deslocamento da lente implantada, para frente e para trás, com o auxílio do músculo ciliar. Uma lente de distância focal fixa forma a imagem de um objeto localizado a uma grande distância em um anteparo. Então, se o objeto está localizado a uma grande distância, isso já é um indicativo para vocês tomarem cuidado e pensarem no seguinte: se ele está a uma grande distância, os raios de luz eles vão chegar paralelo ao eixo principal da lente, beleza? Conforme mostra a figura A. Qual é a distância focal da lente? Então, isso daqui seria uma pergunta. E quanto ela deve ser afastada para formar no anteparo a imagem de um objeto localizado a 50 cm da posição final da lente, conforme mostra a figura B. Então vamos primeiro para a letra A. O que ela fala? Se está chegando paralelo, chega paralelo, sai pelo foco. Então se chegou paralelo, vai sair pelo foco. Só que olha que impressionante, ele passa exatamente aqui pelo eixo principal da lente. Ou seja, essa daqui é a própria distância focal da lente. Então, a primeira parte do item A está resolvida, que é pela figura a gente tem o foco como mais 2 centímetros. Mais, por que é mais? Porque é uma lente convergente. Isso é um indicativo, na maioria das vezes vai funcionar se a lente estiver imersa no ar. E ela vai ser convergente, ou seja, ela está convergindo os raios de luz. Aí agora, o quanto ela deve ser afastada para formar no anteparo. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa que ele fala no enunciado é que essa distância daqui até aqui é de 50 centímetros. Ou seja, o objeto, o valor de P é 50 centímetros. O foco é de 2 centímetros. Então a única coisa que a gente precisa fazer é aplicar a equação de conjugação de Gauss. Beleza? O que é a equação de conjugação de Gauss? É aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí, substituindo os valores, a gente vai ter 1 sobre 2 igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Beleza? Então aí seguindo, passando o 1 sobre 50 para o outro lado, passa negativo. Aí fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter, isso daqui vai ser entre 2 e 50 é 50. E aí eu pego 50 dividido por 2 dá 25. 25 vezes 1, 25. Menos 50 dividido por 50, 1. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 25 menos 1 dividido por 50 igual a 1 sobre P'. E aí o que a gente faz? A gente pega, faz a conta, e aí a única coisa que a gente precisa fazer aqui é inverter o de cima com o de baixo e o de cima com o de baixo. Ou fazer a multiplicação cruzada e depois isolar o P'. E aí isso vai dar, o resultado vai ser 50 dividido por 24. 50 dividido por 24 dá exatamente 2,08. Ou seja, o P' é onde a imagem tem que se formar. Mas como que a imagem tem que se formar? A imagem está aqui, ó. Ou seja, daqui até aqui eu tenho 2,08 centímetros. Só que antes, aonde a lente estava? Ela estava 0,8 centímetros para cá. Então você tem que deslocar a imagem para frente, a lente para frente em 0,08 centímetros. Beleza? Tá. Aí agora a gente vai para o item B. O item B eles nos diz o seguinte: lasers que emitem impulsos de luz no infravermelho de duração de vários femtosegundos, e um femtosegundo equivale a 10 a menos 15 segundos, vêm sendo empregados nas cirurgias oculares.
Considere que um laser emite radiação de comprimento de onda lambda igual a 1050 nanômetros. Lembra que isso aqui é um prefixo que vale 10 a menos 9. Então, nano vale 10 a menos 9. Essas anotações elas são interessantes de vocês já irem fazendo quando vocês estão lendo o enunciado, tá? Para não esquecer de jeito nenhum de substituir esses valores quando vocês forem fazer a conta em si. E que cada um de seus pulsos dura ΔT 70 femtosegundos. Qual é o período da onda eletromagnética radiada e qual é o número de comprimentos de onda obtidos em um pulso? A velocidade da luz no vácuo é C igual a 3 vezes 10, aqui é oitava, tá? É 3 vezes 10 elevado à oitava. Tá, e aí, por onde a gente começa? Qual é o período da onda eletromagnética? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente vai usar a equação fundamental da ondulatória para quê? Para descobrir o período. E como que vai fazer isso? A equação fundamental da ondulatória, que a gente sempre tá na cabeça, é V igual a lambda F. Só que F é a frequência e não o período. Só que existe uma sacadinha que dá pra gente usar, que é o quê? Que a gente pode substituir o F pelo período. Por quê? A gente sabe que a frequência ela é exatamente o inverso do período. Se ela é o inverso do período, o que vai acontecer? Eu posso falar que eu posso substituir esse valor aqui, ó, aqui. E se eu substituir por esse valor aqui, eu vou chegar nessa equação aqui, que é a velocidade da onda é igual ao comprimento da onda dividido pelo período. E aí eu tenho a velocidade da onda, porque ela sendo uma onda eletromagnética, ela tem a velocidade da luz. Se ela tem a velocidade da luz, é só eu substituir esse valor aqui. E o lambda, ele te dá o lambda exatamente aqui. Com isso, substituindo os valores, a gente consegue descobrir, ó, lembra de colocar os valores aqui, beleza? Ou substituir as variáveis. Então, com isso a gente descobre, faz as contas, que o período vale 350 vezes 10 a menos 17, que é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 a 15 segundos. Ó, 10 a 15 aqui, ó o que a gente tem. Então é como se você tivesse 3,5 femtosegundos, beleza? Tá, então a primeira parte foi, a gente descobriu qual é o período. Agora, qual é a segunda parte do exercício? Qual é o número de comprimentos de onda contidos em um pulso? E aí a única coisa que você precisa fazer é uma análise matemática, que vai dar o quê? O N, que é o número de comprimento de onda, é igual a quanto tempo dura um pulso dividido pelo período. Como que eu cheguei nessa conclusão? O período de uma onda é o tempo necessário para que a onda ande um comprimento de onda. Então, o que você tem? Ó? Você tem o comprimento de onda aqui, seria mais ou menos aqui. Você tem, começa aqui e termina aqui. Então, esse é o comprimento de onda. Então, esse aqui é o lambda. O tempo necessário para que ela ande isso daqui, a gente chama de período. Por isso que, quantas vezes ele vai andar esse pedaço aqui dentro do tempo que ele te deu. No caso, 70 femtosegundos. Então, é 70 femtosegundos é 10 a 15. Então, 70 vezes 10 a 15 dividido por 3,5 vezes 10 a 15. É só você cortar o 10 a 15. E no caso, vai dar 70 dividido por 3,5. Que aí vai dar 20 lâminas em um único pulso. Ou seja, ele vai repetir 20 vezes esse pedaço de onda aqui por pulso. Beleza? Esse foi o exercício de hoje. Nos vemos na próxima. Um beijo e um queijo. Tchau!